Nós vamos agora iniciar mais um vídeo aqui da disciplina de máquinas agrícolas, em que nós estamos trazendo conteúdos relacionados à demanda de tração e potência. E nesta aula em específica, nós vamos considerar um exercício. E nesse exercício, nós temos a seguinte contextualização: nós vamos determinar a demanda de tração para uma carreta agrícola, considerando uma inclinação de 25%. Nesse caso dessa carreta agrícola, ela possui uma carga máxima, pode ser colocada nessa carreta, de 10.000 quilos. E o peso da carreta é igual a 1.375 quilos. Essa carreta, no caso que nós estamos contextualizando, ela vai ser trafegada num solo de um índice de Cone aqui de 1,3 MPa. Nesse caso, a carreta está especificada com pneus diagonais, com essa dimensão de 23,1 polegadas de largura e possui aí um pneu com uma construção de 12 lonas. E esse pneu tem um diâmetro de rolamento de 1,683 milímetros. 1,683 metros. A largura do pneu é igual a 591 milímetros e essa carreta ela vai ser trafegada numa velocidade aí de 8 km por hora para essa condição do trabalho. E aqui então nós temos uma análise, né, do diagrama de corpo livre, onde nós traçamos, né, um desenho que mostra as formas gerais, né, da carreta. E nós também aproveitamos para posicionar as principais forças que atuam nesse sistema. E nós vemos aqui que essa carreta ela é posicionada numa inclinação, uma inclinação de 25%. E o que isso significa? Uma inclinação de 25%. Então, significa que para cada distância, né, de 1 metro na horizontal, nós vamos ter uma elevação de 25 centímetros na vertical, ou de 0,25 metros. Para nós calcularmos o ângulo dessa inclinação, nós podemos utilizar a tangente, já que a tangente desse ângulo interno equivale ao lado oposto relacionado ao lado adjacente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Fazendo o arco tangente desse ângulo alfa, nós vamos observar que o ângulo interno alfa, nesse caso, é igual a 14 graus. Então, essa inclinação de 25% possui um ângulo interno de 14 graus. E é esse ângulo de 14 graus que eu estou aqui representando em relação à horizontal, essa rampa. E é sobre essa rampa que nós temos uma condição de demanda de tração para essa carreta. Então, aqui, né, nessa carreta, nós estamos aqui representando basicamente a componente, né, de peso. A componente de peso ela é direcionada verticalmente. E essa componente de peso ela é composta basicamente pelo peso da carreta mais o peso da carga, direcionada verticalmente. Perpendicularmente aqui ao plano da rampa, nós vamos ter uma componente retangular. Uma componente retangular que é decomposta a partir do peso, que nós aqui estamos chamando de WY. E essa componente WY, ela está muito relacionada com esse ângulo da rampa. Então vejam que alfa, aqui nós temos o ângulo interno, né? Alfa é igual ao ângulo de 14 graus. Então, a componente retangular WY, ela é adjacente a esse ângulo interno alfa, que é o mesmo ângulo que nós definimos aqui dessa rampa em relação à horizontal. Nós também vamos observar que na decomposição dessa força vertical do peso, né, o peso ele é sempre direcionado ao centro, direcionado verticalmente, nós podemos decompor uma componente que nós aqui estamos chamando uma componente de WX.
E essa componente WX, ela é paralela ao plano da rampa. Então, essa componente WX, ela vai ser calculada em função do lado adjacente. Quando nós consideramos aqui o lado adjacente, nós vamos utilizar o seno do ângulo alfa. Então, vamos aqui já observar que o WX vai ser calculado em função do peso, essa componente de peso multiplicado pelo seno de alfa. Nós estamos aqui utilizando o seno de alfa porque nós queremos saber a componente do lado oposto ao ângulo interno. Nós também queremos saber o valor dessa componente WY, e essa componente WY vai ser calculada em função do peso multiplicado pelo valor do cosseno de alfa, que é o lado adjacente ao ângulo interno. Tudo bem. Agora que nós já temos a decomposição dessas componentes principais em função do peso, nós também podemos observar as outras componentes que aqui estão relacionadas com essa carreta. É necessário uma demanda de tração, aqui representado pelo D, uma alusão à palavra inglesa, né, draft, que representa a palavra tração. Então aqui nós temos a demanda de tração com essa componente principal. Em oposição à tração, existe uma resistência ao rolamento, MR, e essa resistência ao rolamento, vejam que também é paralela ao plano da rampa, né? É paralela ao plano inclinado, e também vocês podem observar que esse valor dessa demanda de tração também é paralelo a este plano inclinado. Ainda falando das componentes, né, nós podemos, né, observar que num sistema, em uma equação, né, em uma condição de equilíbrio estático, onde que nós vamos observar que o somatório das forças nessa direção desse eixo X, que é paralelo à rampa, é igual a zero, nós vamos ter quais componentes, né? Então, vamos considerar que esse lado nós vamos ter as componentes positivas, então como a componente da tração. No lado oposto, nós vamos ter uma componente negativa relacionada com o WX, que nós temos aqui, representação, e nós também vamos ter como oposição a essa demanda de tração a resistência ao rolamento. Então, se opõe à resistência, se opõe ao desenvolvimento da tração, a componente decomposta a partir do peso e também a resistência ao rolamento. E nós vamos observar que essa demanda de tração é o que? Basicamente, é a soma da componente decomposta a partir do peso mais a resistência ao rolamento. Nós também podemos analisar as forças que estão compostas nessa direção vertical. E aqui na vertical nós temos uma situação mais simplificada, porque basicamente o que nós temos aqui é a componente decomposta a partir do peso, e essa componente decomposta a partir do peso traz uma reação de apoio, RY. Então, basicamente nós vamos ter essas duas forças. Como nós só temos essas duas forças, a componente RY e a componente WY, e aqui nós estamos observando que quando nós temos uma força aplicada de baixo para cima, nós consideramos positiva, e a força peso, a força que foi composta a partir do peso, né? Então nós temos uma componente de cima para baixo, então nós estamos considerando como negativa. E nós vamos observar que em magnitude a reação RY é igual a essa componente WY. Depois que nós aqui agora já analisamos, né, esse equacionamento, né, consideramos principalmente a equação básica e principal, que é a equação de equilíbrio estático, onde nós tivemos, né, a somatória das forças na direção desse eixo x igual a zero e o somatório das forças do eixo y igual a zero, nós podemos agora fazer o passo a passo para nós fazermos a solução desse trabalho e então calcularmos qual que é a demanda de tração. Para isso,
primeiramente, nós vamos observar qual que é a determinar, né, a determinação dessa força peso. Então, voltando aqui, né, então nós vamos determinar essa componente do W, que é o peso. E basicamente, para a determinação dessa componente peso, nós vamos ter o peso da carga mais o peso da carreta. Esse peso ele está expresso em kgf, em quilogramas-força. Nós, então, vamos multiplicar pela aceleração da gravidade, que aqui nós estamos considerando como 9,81, e dessa forma, né, nessa combinação, nós vamos ter o valor do peso em newtons. E aqui eu dividi por 1000 para ter esse valor expresso em kilonewtons. Mas aqui, então, eu tenho 11.600 newtons, ou 111,6 kilonewtons. Na segunda parte do trabalho, nós vamos observar a componente, né, retangular do peso paralela ao plano inclinado. Simplificando, né, é essa componente Wx. E Wx nós vimos, né, que é a componente que é calculada a partir do peso multiplicado pelo seno de alfa. Por que é multiplicada pelo seno de alfa? Porque nós temos aqui o lado oposto ao ângulo alfa. Então, fazendo esse cálculo, né, em função do peso que nós acabamos de calcular, multiplicando pelo seno do ângulo alfa, que é 14 graus, nós vamos ainda então observar que essa componente é igual a 26,9 kN. Na terceira parte, nós vamos determinar a reação de apoio, a reação no eixo. Essa no eixo dos rodados. E, basicamente, né, essa reação de apoio, né, como eu disse, em magnitude, ela é igual ao WY. Então, dessa forma, nós podemos utilizar a seguinte formulação. Nós vimos que WY é o valor do peso multiplicado pelo cosseno de alfa. Então, nós temos essa componente aqui adjacente ao ângulo de alfa, então nós vamos utilizar o cosseno multiplicado ao peso para a observação dessa componente retangular WY. E fazendo isso, né, multiplicando o peso multiplicado pelo cosseno de 14 graus, nós vamos alcançar esse valor então de 108,3 kN. No quarto passo, nós vamos fazer um cálculo sobre a resistência ao rolamento. Então, nós vamos voltar aqui, né, e observar que agora nós já podemos começar a calcular essas componentes que estão paralelas ao plano inclinado. E nesse passo nós então vamos calcular a resistência ao rolamento. E essa fórmula, né, da resistência ao rolamento, nós observamos, né, num datasheet, né, da ASAI, que é o datasheet 296.6. E aqui, então, nós consideramos, né, nesse cálculo da resistência ao rolamento, essa reação de apoio, né, nos eixos dos rodados. Nós vamos também considerar o coeficiente de mobilidade do pneu. E no cálculo do coeficiente de mobilidade do pneu, também uma fórmula desse datasheet da ASAI que eu comentei com vocês, que é o datasheet 296.6. Aqui nós vamos considerar o índice de cone, vamos também considerar a largura do pneu, vamos também considerar o diâmetro de rolamento e vamos considerar a reação no pneu. Aqui não é o mesmo RY, aqui eu acabei fazendo um erro aqui para vocês, mas aqui na verdade é a reação sobre o pneu, é o coeficiente de mobilidade do pneu. Então, como que nós vamos aqui considerar? Vamos aqui lembrar que nesse caso que nós estamos considerando, nós temos um solo com índice de cone igual a 1.300 kPa. Então, essa entrada vai ser em kPa. A largura do pneu, nós vamos fazer uma entrada aqui na equação em metros. E essa largura, então, que nós vimos no enunciado do exercício, é igual a 0,15
591 metros. Também nós vamos considerar nesse equacionamento o diâmetro de rolamento do pneu. E nesse caso, nós vimos também pelo enunciado e nós vimos no catálogo desse equipamento e do pneu, nós vimos que esse diâmetro de rolamento é igual a 1,683 metros. E aqui nós vamos considerar na reação, o valor da reação, o valor de reação aplicado no pneu. Então, neste caso aqui, nós temos a reação está sendo aplicada nos dois pneus, né? Então, a carreta ela possui dois pneus. Dessa forma, como nós queremos saber o coeficiente de mobilidade do pneu, nós vamos multiplicar o valor que nós tínhamos, né, calculado da reação de apoio, nós vamos multiplicar pela metade. Então, nós vamos multiplicar por 0,5. E fazendo, então, todos esses cálculos, nós vamos alcançar o valor de coeficiente de mobilidade do pneu igual a 23,9. E isso nós vamos aplicar esse valor aqui na equação para o cálculo da resistência ao rolamento. Fazendo esses cálculos, e agora sim eu vou trazer o valor integral dessa reação de apoio que nós calculamos. Fazendo esses cálculos, nós vamos observar que essa resistência ao rolamento é igual a 9,8 kN. No próximo passo, já com a componente retangular do peso, que é paralela à rampa, o plano inclinado, e também em mãos a resistência ao rolamento, nós podemos calcular a demanda de tração. E fazendo esse equacionamento, aí nós observamos essa demanda de tração equivalente a 36,7 kN. Tendo em mãos essa demanda de tração, nós podemos observar a demanda de tração na barra de tração do trator. Essa demanda de tração, né, do implemento, né, da carreta, ela é transmitida para demanda de potência, para demanda, né, de tração horizontal na barra de tração. E aqui, então, basicamente, essa demanda de tração que ocorre, né, na barra de tração, ela tem que ser maior ou igual a essa demanda oferecida, essa resistência oferecida pela carreta agrícola. E nós podemos, né, calcular essa demanda de potência horizontal na barra de tração também considerando aquela formulação básica da física em que potência é igual a força vezes velocidade. A força, nós aqui estamos considerando a força nós calculamos como demanda de tração, a força de 36,7 kN. A velocidade, nós temos uma velocidade, neste caso, de 8 km por hora. Contudo, nessa formulação, nós vamos ter uma entrada aqui em metros por segundo. Então, para isso, eu vou dividir esse resultado dessa velocidade por 3,6. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter um valor de uma potência horizontal na barra de tração do trator, uma estimativa de demanda igual a 81,5 kW. Então aqui, como eu estou entrando com entrada em kilonewtons, eu estou tendo um resultado em quilowatts. Próximo passo é calcular a demanda de potência motora. Contudo, né, para calcular essa demanda de potência motora, nós temos que lembrar sempre que existe uma eficiência de transmissão da potência motora até a disponibilidade de potência na barra de tração. E essa eficiência, né, de transmissão, desde o motor até a barra de tração, é muito bem explicada nessa tabela que também é fornecida em um documento aqui da ASAI. E
Nós aqui podemos então utilizar essa estimativa uma estimativa, por exemplo, né, se essa carreta ela está trafegando em um solo firme, nós podemos utilizar essa estimativa de 76% de eficiência na transmissão da potência desde o motor até a barra de tração. Isso é claro, né, considerando um trator 4x2 TDA, um trator traçado. Mas vejam que existem diferentes possibilidades, né, diferentes configurações que aqui estão sendo abrangidas por essa tabela. Porém, como eu estou afirmando, né, nós vamos considerar essa condição de solo firme e considerando também um trator aí 4x2 TDA. Neste caso, nós podemos utilizar essa estimativa de 76% de eficiência na transmissão da potência do motor. Então, considerando isso, nós vamos dividir esse valor da demanda de potência na barra de tração pela eficiência de transmissão. Isso para nós termos, né, uma estimativa sobre essa potência motora. E essa potência motora, é claro, que deve ser maior que essa demanda de potência na barra de tração. E nesse caso, né, fazendo os cálculos, nós estamos observando que essa demanda de potência motora deve ser maior ou igual a 107,2 kW para essas condições que nós consideramos, né? Condições relacionadas à velocidade de deslocamento, essas condições, né, de uma carreta agrícola com um peso e com uma carga sendo aplicados em uma operação, em uma subida de uma rampa. Então, nós tendo essas configurações, nós chegamos a este valor de demanda de potência. E este valor de demanda de potência em quilowatts também pode ser convertido para um valor de demanda de potência em CV. Para isso, eu posso relacionar esse resultado com 0,736. E por que eu vou relacionar com 0,736? Porque um CV é igual a 736 watts. Fazendo isso, eu vou fazer essa conversão e vou observar que a demanda potência motora, para este caso, para essas condições que nós consideramos no trabalho, deve ser maior ou igual a 145 CV. Muito bem. Então, feito isso, depois de nós termos, né, considerado todas essas informações, né, para levantar a demanda de tração e demanda de potência, nós chegamos neste resultado final.